está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar. A gente vai falar sobre desenvolvendo para a educação, né? O que é isso, do que se trata. Trouxemos aí um especialista do assunto para bater um papo com a gente. Eu estou aqui ao lado também do Luiz, que não é especialista no assunto, né, Luiz? Não sou. Mas eu sou um especialista num assunto que o nosso especialista também está, que é o TikTok. Eu sou um embaixador, eu descobri que as pessoas chamam de embaixador agora, qualquer pessoa que divulga, assim. Mas tá aqui do lado também o Quirino, Bexiga, Arthur, 1000 nomes aí. E aí, gente, estou aqui bem entusiasmado por participar desse episódio, que apesar de eu não sou especialista também em educação, importante, nosso especialista é o próximo, que a gente vai anunciar, mas é um assunto que eu sempre gostei muito, sou da área de desenvolvimento, então entender um pouquinho como que isso se relaciona com a educação, acho que vai ser bem proveitoso. Estou aqui querendo, acho que vou tirar bastante proveito desse episódio mesmo, com o nosso especialista aqui. Se apresenta aí, Ed. E eu sou Ed Antonini e eu fico muito feliz de vocês me chamarem de especialista de alguma coisa, porque assim, cara, é especialista. Não, vi um pouquinho, mas eu sou professor, tô aí na educação faz um bom tempo, gosto muito da área de programação, gostaria de aprender a programar um dia de verdade. A última vez que eu programei foi em Assembly, quando eu estava na faculdade de engenharia, mas depois nunca mais. E estamos aí, vamos bater papo, estou ansiosíssimo. Muita gente aí nem programa mais em Assembly, né, na faculdade. Muita gente nem faz faculdade. Isso que é uma coisa muito legal para desenvolvimento de software, né, mas, enfim, falamos isso outro dia, sobre como aprender a programar, mas é algo muito interessante. Como de praxe, né, eu acho que eu vou até parar de falar isso como de praxe, porque tá virando praxe falar como de praxe, mas vamos começar do começo. O que é desenvolver para a educação? O que esse termo está dizendo a respeito? A respeito sobre aprender a programar, aprender a ensinar, como esses dois universos se encaixam? O que é desenvolver para a educação? Pois é, né? Vamos falar de desenvolver para a educação, porque a educação é uma coisa... É um bichinho que me mordeu há uns 14 anos na vida já. É uma coisa maravilhosa, né? Porque, assim, leva-se muito a ideia de que educação é ensinar as pessoas. E, na verdade, educação é fazer as pessoas aprender. São coisas completamente diferentes. A gente, que é da educação, há muito tempo tenta sair daquele negócio do professor, da professora lá na frente da sala de aula, com um toco de giz na mão, passando uma matéria para copiar. Aquilo é a primeira revolução industrial, acabou. E dentro da educação, a turma está estudando muito sobre tecnologias. E fala-se assim, não, porque as tecnologias, as novas tecnologias, o computador, o celular, o tablet. Mas aí chega o educador que fez a licenciatura, que fez a pedagogia, que não programa nada, que malemar sabe conseguir botar o Word para funcionar ali, o PowerPoint no projetor, na tela. Botar o PowerPoint no projetor, todo mundo sabe que é só pós-doc que você aprende, né? E olha lá, né? E olha lá. E como é que você vai fazer o conteúdo daquele cara que é pós-doc em alguma coisa, menos em projetor e PowerPoint? Como é que ele vai fazer algo com tecnologia para a aula dele, para a educação? A galera tá sedenta, né? Os meninos mais novos, assim, no geral, né? A tecnologia tá dentro do cerne deles, né? E esse professor de pós-doc aí, normalmente é um cara de outra geração, né? É verdade, Luiz, você falou o seguinte, né? Do TikTok, não sei o quê. Os caras nem sabem o que é TikTok. E, tipo, o aluno ele tem a atenção de 1 minuto, agora 3, do TikTok. E olha lá. E como é que você vai fazer isso? Os grandes estudiosos, tecnologia, não sei o quê. Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, tem que falar na linguagem do aluno. O professorzinho chega lá e continua da mesma coisa. E, tá bom, professor, vamos aprender a programar? Não sei nem colocar o PowerPoint. E aí é que a turma do desenvolvimento entra. Só que é uma coisa que a gente percebe que é um pouco complicada, porque o desenvolvedor não necessariamente é um educador. Então,
tem que ter alguém, tem que ter algum jeito de fazer essa ponte. E foi nessa que eu fiz o meu mestrado. Meu mestrado em educação profissionalizante, pasmem vocês, eu fiz um joguinho de computador. Eu fiz no RPG Maker. Não, grande RPG Maker. Grande RPG Maker. Uma coisa legal, né, Ed, que você trouxe aí, essas ferramentas, elas introduzem muitas pessoas para o mundo de desenvolvimento, sabe? RPG Maker está aí como o primeiro ferramenta de desenvolvimento de muitas pessoas, né? E foi exatamente pensando nisso, porque tem uma molecada que adora um RPG Maker, faz lá um RPG simples e tal. Normalmente é uma porcaria, mas é divertido de fazer. E eu falei, pô, professor, se o teu aluno que tá ali se desenvolvendo ainda, tá aprendendo a usar RPG Maker, você também consegue. Olha só como é simples. E nessa foi o mestrado, para tirar um pouco do medo do professor de entrar na área da tecnologia, mostrando, olha só, tem isso daqui, isso chama IDE, e essa IDE chama RPG Maker, e dá para você fazer um joguinho. Da mesma forma que do lado do desenvolvedor, você tem que fazer ali todo um demonstrativo do que é educar, do que é fazer a pessoa se interessar por um assunto para poder correr atrás de aprender. Que a tecnologia, na verdade, na educação, esse é o grande papel dela. Não é você depositar conhecimento. Porque o que acontece? Aí acaba virando show do milhão. Você coloca lá um texto enorme para o cara ler, bota uma aula em vídeo para o cara assistir, e chega lá, faz um quiz. Ah, fez o quiz, ganhou uns pontinhos, parabéns, você tem pontos. E fica nisso. E daí o cara fala, tá, beleza, é igual minha aula, só que agora tem uma carinha bonita. Quando que, na verdade, a gente quer fugir disso, né? A gente quer trazer uma interatividade diferente, usar todo o poder do computador, do multimídia, para o cara falar, olha só que interessante. Sabe quem faz isso bem? Assassin's Creed. Sabe? Porque você pega as últimas versões de Assassin's Creed e agora tem um modo história. Tem um modo né? história, modo histórico. Que você vê, não, aqui é o pattern que estavam, as pessoas discutiam sobre não sei o quê, e daí só atiça a curiosidade, o cara vai atrás. Filme faz isso há um tempão, né? Filme, você pega ali, eles não abordam da maneira histórica sempre, mas gera uma curiosidade, gera um engajamento, assim. O gênero de ficção histórica, né? Que mistura ali um pouco de ficçãozinha com um embasamento histórico. O livro fazia isso antes do filme, até para ser... eu lembro muito de Civilization, que era um jogo que eu jogava muito como criança, e como que isso despertou, pelo menos, a curiosidade, né? E é o início ali para séries tipo Vikings, que são feitas pelo History Channel, tipo assim, um canal focado em documentários e tudo, fazendo a série, misturando essas coisas. Mas uma questão interessante que você trouxe aí, Ed, até puxando para a área que a gente é mais especialista, né? Essas ferramentas de low code, elas estão tendo um crescimento muito grande no mercado, né? Não só no mercado de educação, como ferramentas que entregam na mão de não programadores o poder da programação, né? RPA, enfim, um universo muito grande disso. Recentemente, inclusive, eu estava lendo até artigos sobre como colocar machine learning na mão de pessoas que não necessariamente são cientistas de dados, né? E formas de fazer isso. E fazendo um gancho, você acha que o programador, o desenvolvedor que está criando essas ferramentas, o que ele precisa ter de diferencial para o mundo específico da educação em si, né? Porque, enfim, as ferramentas de low-code, elas são feitas até de maneiras genéricas. Qual que é o cuidado, né? Os cuidados necessários quando você está fazendo uma ferramenta desse tipo voltada mais para a educação? Cara, eu vejo o desenvolvedor. O desenvolvedor, ele é muito parecido com um advogado, num sentido que eu vou falar. Só que de bermuda. Cara, só que de bermuda. E aí com a barba por fazer, né? Como todos nós aqui. Exato. Mas qual que é a do advogado? O advogado é um cara que entende de leis, mas ele não vai só entender de leis e do procedimento do judiciário, ele tem que entender daquilo com que ele trabalha. Então, você tem advogados que são especialistas no agronegócio.
O cara entende, o cara lê um pouco de agronegócio. Tem advogados que são especialistas para a área de educação, então ele sabe como uma instituição de ensino funciona. Da mesma forma que nós precisamos de desenvolvedores que também entendam de educação, por exemplo, que façam, por exemplo, um curso tangencial à área da licenciatura, à área da pedagogia. Tem um autor maravilhoso para quem é da área de desenvolvimento e quer molhar os pés na educação. O cara chama Seymour Papert. E ele fez um negócio fenomenal. Ele criou uma linguagem de programação que aqui quem está ouvindo, a gente, muitos devem ter ouvido, a linguagem Logo. Muito famosa nos anos 80 até o começo dos anos 90. Era uma linguagem de educação era uma linguagem de programação para a educação. E esse cara, o Seymour Papert, a literatura dele, eu recomendo para todos da área de desenvolvimento, porque ele é muito parecido com o Paulo Freire. Ele é tipo um Paulo Freire tecnológico, assim. Ele é um Paulo Freire do século XXI já. Você une as duas literaturas, dá muito certo. Inclusive, dá para procurar Paulo Freire e Seymour Papert no YouTube e eles têm uma discussão maravilhosa sobre a educação com a tecnologia como meio. E claro, né? É aquele negócio, Paulo Freire sempre foi um cara muito assim de acessibilidade do aprendizado para todo mundo, e o Papert chega e fala, tá bom, cara, vamos fazer, mas assim, você precisa de tecnologia para isso, e a tecnologia está chegando. E aí o que acontece? A tecnologia já chegou, está na hora de aproveitar. Então, para quem é da área de desenvolvimento, que quer ir na educação, e para quem é da área de educação, que quer entender de desenvolvimento, Seymour Papert é a ponte perfeita para isso. Engraçado assim, né? Você falou assim, eu sou filho de professora, né? Minha mãe é professora de matemática e física, e você falou lá atrás, e agora você enfatizou na tecnologia chegando, assim. E uma coisa que minha mãe até utilizou quando ela foi me ensinar, e ela usa com os alunos dela, é um joguinho que você vai ligando uns pontos, e quando você fecha um quadrado, cada um tem direito a fazer um risco, né? Quando você fecha um quadrado, você soma um ponto. E aí, se você fechar o quadrado, pode fazer outro risco, e o jogo vai se desenvolvendo assim, é um show de pontos. Aqui minha mãe fazia, dentro desses possíveis quadrados fechados, ela colocava números ou para você multiplicar ou para você subtrair. Então, por exemplo, ela colocava assim, se fechar esse quadrado aqui é -1. Então, você não fazia um ponto, você perdia um ponto. Não, esse quadrado aqui você vai multiplicar seus pontos por 2, sabe? E isso fazia com que os alunos ficassem do lado, eu incluso, com um caderninho anotando todas as contas que eu ia fazendo, né? Um ponto, mas agora é vezes 2, mas agora, sabe? E até você pensar assim, cara, não é o momento de eu fechar esse vezes 2, porque eu tenho um ponto, né? Se fechar o vezes 2 é a mesma coisa eu fechar um aqui ou um 3. Isso mudava a dinâmica do jogo e ajudava a colocar de uma forma lúdica e de se pensar isso, né? E eu acho que talvez esse seja o grande desafio do professor, é porque os professores, principalmente de física, usam muito já experimentos e essas coisas da realidade para tangenciar ensinos do dia a dia, né? Mais ou menos, né? Sim, quando eu cursei engenharia aí, era muito bom os exemplos de calcule determinada coisa do avião desconsiderando o atrito do ar. E a gente falava, mas se não tem atrito do ar, o avião nem voa. Mas, enfim, a resposta, né? O avião caiu, porque sem atrito. Uma coisa que eu sempre quis fazer é colocar um monte de professor de física e colocar eles em queda livre dentro de um elevador. Porque vocês usam tanto esse exemplo? Vamos lá, vamos todo mundo em queda livre no elevador. Fazer ver se é tão legal, né? Professores em queda livre. Professores sem atrito do ar, né? Voltando uma coisa que quando você disse assim, a similaridade de programadores e advogados, eu até fiquei um pouco preocupado na hora, mas todo mundo aqui os trancados. Deu uma gelada, né? Mas essa questão, inclusive, é que atrai muitas pessoas para o mundo do desenvolvimento, né? Porque para você ser um bom programador, é interessante que você saiba um pouco do negócio que você está trabalhando. E assim, em geral, você vai trabalhar com muitas áreas, né? Então, você vai desde, sei lá, da construção civil até o comércio, até a indústria, e você tem que entender um pouco do negócio, né? Vou fazer um parênteses aqui, fugir um pouco do nosso tema, né? Mas quando a gente está trabalhando até num projeto de agilidade, de proposição de valor,
eu acho que mais do que simplesmente pegar a atividade e começar a bater a mão no teclado e cuspir código, entender qual